Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal e blog SW9, meu nome é Paulo e hoje, continuando aí a trilha sobre HTML5, no episódio 39, você vai ter contato com um novo atributo chamado Data Attribute, que permite a gente criar atributos customizados para controlar o comportamento das aplicações dos projetos que nós estamos trabalhando. E antes de iniciarmos o episódio de hoje, eu gostaria de continuar aí pedindo o apoio de vocês, a audiência, compartilhando o vídeo, se inscrevendo também no canal e no blog, dando o seu like, postando aí suas dúvidas, comentários, entrando em contato comigo. A audiência de vocês aí é muito importante aí para a manutenção tanto do canal como do blog, para trazer sempre novos temas aí para debate e para construção de projetos. E também um outro aviso de que o projeto que nós vamos construir hoje, ele vai ficar disponível lá na minha área de downloads. Para baixar o projeto é bem simples, vou deixar o link tanto na descrição do vídeo como no blog. Basta vocês clicarem nesse link, informar o e-mail válido e logo na sequência vocês já vão ter acesso a irrestrito à minha área de downloads para baixar não só esse projeto, como tantos outros que eu já venho publicando aí ao longo do tempo. Mas enfim, o que seria então esse Data Attribute, que é um novo atributo que surgiu com HTML5, o que ele vai ajudar a gente, aí como que a gente pode aplicá-lo aos nossos projetos. É isso que nós vamos explicar hoje, que eu vou explicar para vocês hoje, com base em um projeto que nós vamos construir em conjunto, mas eu queria voltar um pouquinho no tempo, antes do surgimento aí desse novo atributo, dessa nova feature, como que era feito, Eu vou mostrar para vocês, exemplificar um cenário. Vamos imaginar que você tem um projeto com um menu, e esse menu é um menu de categorias, e quando você clica em qualquer item desse menu, ele deve ou não abrir as subcategorias. Isso vai depender se uma determinada categoria tem subcategorias ou não. Imaginando essa situação, a gente precisa fazer um controle, para a hora que renderizar esse menu, ele já listar tanto as categorias visíveis como as subcategorias, deixá-las no modo invisível e fazer esse controle. Quando eu clico no menu, ele vai abrir subcategorias, e quando eu clico novamente, ele inibe as subcategorias. Sem usar esse Data Attribute, que é o recurso que veio com o HTML5, muito provavelmente você precisaria, por exemplo, trazer esses dados do seu back, por exemplo, para manter o controle, para controlar o comportamento da página e armazená-los em algum lugar. Geralmente, o que as pessoas fazem é concatenar esses dados ou salvar e associá-los ou a um atributo, por exemplo, class, ou a um atributo de ID do elemento. São duas possibilidades que a gente pode trabalhar. Já se a gente for agora migrar para o cenário atual, tendo HTML5, esse novo recurso, a gente não precisa mais ficar concatenando essas informações, porque era uma coisa muito chata. Tinha que concatenar, ficar fazendo parse disso, quebrar essas informações para fazer uma tratativa posterior. Já com Data Attribute, a gente não precisa mais fazer esse tipo de todo esse tipo de controle em cima do comportamento. Então é justamente nesse ponto aí que ele veio agregar valor, que a gente pode criar N atributos quanto a gente acha necessário para controlar o comportamento da nossa aplicação, e é justamente isso que eu vou mostrar no episódio de hoje. Então a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é o projeto que nós vamos construir, o projeto já pronto, para ver o que vocês vão ter contato daqui para frente. Então basicamente nós temos alguns cards, aqui são 4 cards. Cada card desse aqui corresponde a uma chamada, a um post, a um artigo relacionado a desenvolvimento web. Então aqui a gente tem a questão do JavaScript, aqui a categoria PHP, categoria Node e categoria Angular. E para cada card desse a gente vai ter então aqui o ID do nosso post, o código do nosso post, o título, uma breve descrição, um botão que não vai submeter a gente a lugar nenhum, meramente aqui só para exibição. E aqui a gente vai exibir os likes dele, a gente vai usar esse primeiro card para exibir likes e o segundo card para exibir a própria categoria, tá? E aqui vocês estão vendo que existem cores distintas para cada card. Então todo esse comportamento aqui, desde a cor do card
até a inclusão aqui desse ID do post, como também a exibição do like e da categoria, serão feitas utilizando os atributos de dados customizados. E interessante que a gente pode trabalhar com esses atributos, ou seja, acessar esses atributos via CSS ou via JavaScript. Então é justamente esse passo a passo que eu vou mostrar para vocês. No primeiro momento nós vamos usar duas alternativas disponíveis no CSS para acesso a esses atributos. Na primeira alternativa nós vamos aplicar cores aqui aos cards dependendo da categoria de cada card. Então nós vamos usar para isso os seletores. E a segunda alternativa usando CSS é usando uma função chamada attrib, que é para a gente injetar aqui o código, né, o número do post aqui logo no início de cada card. Tá? E na sequência nós vamos trabalhar com os acessos via JavaScript, que também existem duas possibilidades, né? E eu vou trabalhar basicamente com esses dois cards apenas, né? O primeiro card a gente vai usar uma alternativa do JavaScript para exibição dos likes, e no segundo card exibição da categoria com base numa outra alternativa aí que a gente tem também, tá bom? Então vamos agora para o código. Eu já deixei o código basicamente preparado com relação ao esqueleto, né? Então aqui eu tenho a minha estrutura de cards utilizando o framework Bootstrap. Então, para cada card desse aqui, eu vou ter aqui a minha classe card, né? Que vai representar cada card, o body, e dentro do body eu vou ter o título e vou ter efetivamente o texto. Tá? Então, que são 4 cards que eu tenho. E a primeira coisa que a gente vai fazer é incluir os atributos de dados customizados. Né? No nosso caso aqui, a gente vai criar 3 atributos para cada card. São eles: o número do post, a categoria do post e a quantidade de likes. Então vamos inicialmente aqui no primeiro post nosso, no primeiro card. Então eu vou eleger aqui a estrutura py aqui do card, que é definida aqui pelo class card, onde eu tenho um id igual a 1. E aqui eu vou fazer a inclusão dos atributos de dados. Como que a gente inclui esses atributos? Como que é a sintaxe disso, né? Então obrigatoriamente a gente tem que ter o prefixo data, um hífen, e daqui para frente o nome do seu atributo, seja ele simples ou composto, tá? Então vou mesclar aqui atributos simples e compostos para vocês verem a diferença. Então aqui eu vou definir um atributo chamado post number, que vai ser o número do post. Então aqui post number. Então quando a gente está trabalhando aqui com o atributo composto, né, com o nome composto, post number, para cada termo que a gente for usar, a gente vai usar o hífen também, tá bom? Aqui eu já vou atribuir para ele um valor. Outro atributo que a gente vai usar, deixa eu só minimizar um pouquinho aqui, vai ser o data post category. E aqui eu vou colocar JS. E o último atributo que a gente vai usar, atributo customizado, vai ser o dataLike igual a 3, tá? E aí a gente mesclou, como eu disse para vocês, atributos com nomes compostos ou nomes aqui simples, né? Então aqui o dataLike, eu tenho só um termo, e aqui os outros dois, o post category e o post number. Então é assim que tem que ser feita a nomenclatura, né? Tem que se aplicar a nomenclatura desses atributos aí de dados customizados, obrigatoriamente sempre tendo que ter aí o prefixo data e pelo menos o hífen logo após ele, tá bom? Vou fazer a mesma coisa para cada card, vou criar os 3 atributos que a gente precisa. Então, data post number 2. Lembrando que esses dados que são atribuídos a esses atributos data aqui, que são os atributos customizados, por padrão, eles são em string, tá? Então, se você precisar, por exemplo, de algum tipo diferente disso, você vai precisar ficar fazendo as conversões necessárias, por exemplo, a partir do JavaScript. Post number, post category, PHP, data like 2.
para agilizar aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar, né? Vai um pouquinho mais rápido aqui, avançar mais rapidamente. Vou colar aqui, só vou mudar os dados. Então aqui é post number 3. Node.js. 10 likes. E aqui no próximo card, próximo e último card, o post number 4, post category Angular e o data like 5. Pronto. Então com isso a gente tem já a estrutura dos atributos de dados incluídos no nosso projeto. Esses atributos eles não são visíveis, né, ao usuário, né, que está navegando aí, utilizando o seu projeto, a sua aplicação. Eles são basicamente para controle mesmo. Porém, você pode acessá-los aí via CSS e JavaScript, se necessário, exibi-los aí utilizando esses mecanismos, tá bom? Então, o próximo passo agora é a gente então partir para acesso a esses atributos via CSS, justamente para aplicar cores aqui aos cards, tá? Então, nós vamos vir aqui no nosso arquivo main CSS e a primeira alternativa que a gente tem via CSS para acessar esses atributos são os próprios seletores dos campos, tá? Então aqui eu vou usar o div, né, que é o que representa aí o meu card, e aqui basicamente o que eu vou colocar é o nome do que eu quero a categoria, né, porque eu vou querer fazer um filtro por categoria e para cada categoria específica eu vou aplicar uma cor diferente. Então aqui eu vou colocar igual a JS. Isso representa o que, né? O seletor. Eu vou, para todos os elementos de IVA que tenham um atributo custom do tipo data post category, que seja igual a JavaScript, a JS, ao termo JS, eu vou aplicar uma cor. Aqui no caso vai ser o light green. Light green, ok. Próximo passo, a gente vai aplicar uma outra cor agora para a categoria PHP, que vai ser o Light Gray. Então, aqui eu vou fazer a mesma coisa, div, data, post, category, PHP. Vou usar o background color e o Light Gray. E por último, nós vamos aplicar uma cor à categoria Angular. Então, div. Vocês podem perceber que eu estou usando o nome como ele foi definido lá no meu atributo customizado, tá? Então, ele da forma completa. Category igual Angular background color Tomato, que vai ser uma cor aí avermelhada. Vou salvar o projeto e aqui a gente já vai ver o comportamento dele a hora que eu der uma atualizada. Olha só, ele já aplicou as cores aos cards, né? Olha que interessante, bem simples aí da gente manipular dados aí desses atributos customizados via CSS e aplicar filtros aí que a gente acha convenientes, tá? O próximo passo agora usando o CSS, aí que eu vou mostrar a segunda alternativa para acessar esses atributos, é a gente incluir aqui no cabeçalho de cada card o ID do post, tá? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar, em primeiro lugar, nós vamos definir, né, um ID para nossa estrutura PI dos cards, né, aquela que envolve todos os cards. Então nós vamos vir aqui no nosso código inicialmente. E essa estrutura é representada aqui, ó, card body, ele que concentra aí, né, envolve todos os cards, os 4 cards que nós temos. E aqui eu vou definir um ID chamado como data attribute, que nós vamos usar como seletor. Então nós vamos voltar aqui. A primeira coisa que nós vamos fazer é data attribute ponto card, ou seja, a partir desse data attribute
nós vamos selecionar aqueles elementos que possuem a classe card e vamos usar o before para justamente incluir um conteúdo antes do início de qualquer texto que apareça aqui em cada card, tá? Então, se vocês olharem aqui, nós temos o data attribute, né, como o seletor pi aqui, e aqui eu seleciono cada elemento que possui essa div class aqui, ó, né? Então, vou selecionar, vou ter 4 elementos, né, que são os 4 cards, e logo abaixo dele, usando o before, a gente vai incluir, que seria basicamente aqui, a gente vai incluir o ID, então, de cada post, tá? Então, nós vamos vir aqui no CSS novamente, e como que nós vamos fazer isso? Nós vamos usar a propriedade content, vamos usar uma hashtag aqui, e vamos concatenar com o ID do post que está associado lá ao nosso data attribute, tá? Então, como que a gente faz isso? A gente vai usar uma função chamada attr, e aqui a gente vai colocar o nome do nosso atributo, assim como ele já foi definido lá no nosso elemento, né? Dentro da nossa tag div, data post number. E eu vou definir aqui uma fonte bold, font weight bolder, e vou salvar, tá bom? Então, com isso daqui, o comportamento que você vai ver a hora que eu der uma atualizada na página é injetar aqui o ID do post no cabeçalho. Então, se a gente ver, olha só que legal, né? Ele inclui o ID para cada um dos nossos cards, tá? Então, essas são as duas formas que a gente pode usar para acessar esses atributos customizados via CSS. A primeira delas é via seletor, como está aqui em cima, que a gente usou para aplicar os filtros de cores. E a outra alternativa é usando a função attr, tá? Aí agora você pode exercitar aí a sua criatividade para manipular da forma que você quiser aí, ou incluir esses atributos aí dentro do seu projeto. O próximo passo agora é a gente ir agora para o JavaScript e mostrar para vocês as duas alternativas que existem para acessar esses atributos, né? E como eu disse para vocês, na primeira opção nós vamos incluir um like, a quantidade de likes aqui do lado do botão, que se reflete no primeiro card. E para a segunda alternativa de acesso que a gente tem no JavaScript, a gente vai incluir logo ao lado aqui do botão, refletindo somente no segundo card, a exibição da categoria. Então vamos aqui para baixo na nossa área de script. Deixa eu só posicionar aqui, pronto. Então, a primeira forma de a gente acessar dados, atributos, né, esses data attributes, via JavaScript, é utilizando um método chamado getAttribute, né? Por consequência, você pode usar tanto o getAttribute para recuperar os dados desses atributos, como o setAttribute para definir dados, né, definir uma informação, um conjunto de informação de dados para o atributo que você está trabalhando. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é selecionar o elemento, né, que vai ser o primeiro card, que ele está lá como ID igual a 1. Então, aqui eu vou usar document get element by ID 1, que é o nosso primeiro card. Vou definir uma variável chamada like. E nós vamos selecionar a tag span que está dentro desse card. Então aqui eu vou usar o post, que foi a variável que a gente definiu anteriormente, query selector. Nós vamos selecionar então o elemento que corresponde à tag span. Vou colocar span aqui em minúsculo, né? Porque se vocês olharem aqui, eu vou voltar só um pouquinho no HTML. Eu coloquei nos dois primeiros cards, uma tag spam, tá? Então tem uma tag spam aqui, que é onde a gente vai injetar aqui a quantidade de likes,
e uma tag spam aqui embaixo, onde a gente vai injetar a categoria, tá bom? Então, feitas as seleções aqui, agora a gente vai usar a variável like, né, que contém, né, a tag spam, e nós vamos usar o inner HTML para injetar um valor dentro dessa tag spam. E é agora que a gente vai então acessar o atributo, que é o atributo dataLike. Então a gente vai usar post, o método getAttribute, e aqui dentro, entre aspas, a gente vai usar o nome como ele está definido lá, dataLike. Simplesmente isso que a gente precisa fazer. Vou salvar e a gente vai ver o comportamento disso. Olha só, o primeiro card ele leu então o atributo like, né, que eu tenho um atributo customizado que eu defini naquele primeiro card, igual a 3, e ele exibiu aqui a quantidade de 3 likes. Tá bem simples. Da mesma forma eu posso usar aqui também o setAttribute, se eu quisesse definir uma outra quantidade de likes, por exemplo, para esse post, para esse card, tá bom? E a outra forma de a gente fazer o acesso a esses atributos customizados é usando uma estrutura chamada dataset. O dataset, o que ele faz? Ele agrupa todos esses atributos que nós criamos, esses atributos customizados, como se fosse uma estrutura de array. Então a gente pode acessá-los, por exemplo, a partir de um índice, né? Então fica mais fácil da gente manipular. No entanto, ele não é tão compatível assim como se você fosse, por exemplo, usar o getAttribute, tá? E ele tem vocês vão ver daqui a pouco, para você acessar esses atributos, você tem uma nomenclatura diferente. Então, a proposta aqui é usar o dataset para a gente exibir a categoria aqui nesse segundo card aqui, tá bom? Então, nós vamos fazer a mesma coisa, nós vamos começar as seleções, então, const post document.getElement by ID. Nós vamos pegar o ID 2, né, que é o nosso segundo card. Const like, aqui eu não vou usar o like, eu vou usar category, né, para ficar mais em linha com o que a gente realmente precisa. Category vai ser o post underline ponto carry selector. Então a gente vai fazer a mesma seleção lá para capturar a tag spam. E aqui é que vem o acesso, né? A gente vai usar o category.innerHTML. E aqui a gente vai usar o dataset. Como é que a gente faz para usá-lo, né? Então a gente vai usar o post underline ponto dataset. E uma das formas de usar é usando a questão do índice, né, de um array, por exemplo. Então aqui dentro desse índice aqui, eu vou chamar o nome do meu atributo. Importante, o nome do atributo aqui, ele não vai ter o prefixo data, ele só vai ter o nome efetivo do atributo customizado. E detalhe, não terá if. Então, por exemplo, no nome que você define lá com mais de um termo, a primeira letra a partir do segundo termo é sempre maiúscula. Então aqui eu vou citar o exemplo do category, onde a gente tinha data, hífen, post, hífen, category. Aqui a gente vai chamar assim, ó, post category, tá? Então sempre com termo. Se eu tivesse mais um termo, post category test, por exemplo, eu teria que colocar o T maiúsculo aqui, ó, tá bom? Então é isso. A gente vai salvar e vamos ver o resultado aqui. Olha só que legal, ele colocou aqui a categoria já no nosso segundo card, categoria correspondente ao PHP. Além dessa forma de acesso do dataset, utilizando aqui como se fosse um índice, existe uma outra forma também, que é somente fazendo assim, ó, dataset.post category. Vou salvar, vou atualizar e olha só. Tá? Então tem as duas formas, ou usando no formato de índice ou usando o dataset. A propriedade
que corresponde aí à categoria que você está trabalhando. São as duas formas aí de a gente trabalhar. Só recapitulando que ela é uma forma bem interessante de trabalhar, porém ele tem uma compatibilidade um pouco menor do que se você fosse usar o Gateway Attribute, pelo menos por enquanto, né, no momento que esse vídeo está sendo construído, existe essa questão da compatibilidade. Eu vou deixar na descrição do vídeo e no blog o link lá para o Can-I-Use, que é o serviço que a gente usa para analisar a compatibilidade, né, das características dos recursos versus navegadores, para você ter uma noção exata aí, né? Então, com isso a gente encerra esse episódio que fala aí sobre o Data Attribute, sobre os atributos de dados customizados. Lembrando que eu vou deixar esse projeto lá na área de downloads para vocês baixarem, fazer os testes que vocês quiserem, né, para efeito de aprendizado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, pessoal. Se gostaram, por favor, deem seu like, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo.